Oi pessoal, aqui é a Manuele. Neste vídeo, daremos continuidade à unidade 2, Raiz de Equações Não Lineares, com o módulo 4, o método do ponto fixo. Nós daremos início a uma nova categoria de métodos para achar raízes de equações, que são os métodos abertos. Veremos como o método do ponto fixo funciona, a sua convergência, e também veremos que ele é um método mais teórico do que prático. Então, por isso que a gente não vai ver a implementação dele, tá certo? Então vamos lá ao vídeo. Então, pessoal, vamos dar continuidade à unidade 2 de raízes de equações com o módulo 4, que é o método do ponto fixo. Os objetivos deste vídeo são encontrar uma função de interação para uma dada equação, utilizando os critérios do teorema de convergência, analisar se uma função de interação irá convergir ou não, aplicar o método do ponto fixo para a solução de raízes de equações não lineares e compreender o que significa a ordem de convergência para um método interativo. Então vamos começar aqui com a descrição do método do ponto fixo. O método do ponto fixo é um tipo de método aberto. O que significa isso? Que ele utiliza uma fórmula para estimar a raiz. Todos os métodos que a gente viu até agora são métodos fechados. A gente trabalhava com um intervalo e a gente reduzia esse intervalo até encontrar a raiz. A partir de agora a gente vai lidar com métodos abertos, ou seja, a gente vai utilizar uma fórmula para estimar a raiz. Então, para isso, eu defino uma função f de x contínua num dado intervalo AB. Note que este intervalo AB aqui não é o mesmo intervalo que a gente trabalha com métodos fechados. Este intervalo AB aqui é apenas para definir onde existe a raiz, tá certo? E definir que a função naquele intervalo é contínua. Então, seja uma função f de x contínua no intervalo AB contendo uma raiz da equação f de x igual a zero, o método do ponto fixo trabalha transformando essa equação f de x igual a zero em uma equação equivalente na forma x igual a φ de x, certo? E aí o objetivo é, a partir de uma aproximação inicial x0, gerar uma sequência xk de aproximações para xi, né, que é a raiz, na seguinte forma: xk mais 1, né, que é a aproximação atual, vai ser o valor da função φ na aproximação anterior, que é o xk. Então vejamos o que é uma função de iteração. A função φ de x vai ser definida da seguinte forma: eu vou definir a minha função φ de x tal que, se f de xi é igual a zero, ou seja, xi é raiz da função f, se somente se, o φ de xi vai ser igual a xi. Isso significa que o xi é um ponto fixo da função φ, tá certo? Então, em vez de eu tentar encontrar um zero da função f, né, que é a raiz de f de x, eu vou procurar um ponto fixo da função φ de x, certo? Aí, nesse caso, a função φ vai ser a função de iteração. Suponha que você tenha, né, a função f de x, que você sabe que a raiz dela ali onde ela cruza o eixo das abscissas, né? Aí está o meu xi. Então, eu quero substituir, né, em vez de encontrar diretamente esse cruzamento da função f de x com o eixo das abscissas, eu vou procurar onde a função φ de x, certo? Cruza com a reta y igual a x, ou seja, eu vou procurar o ponto fixo de φ de x, certo? Significa que é justamente esse cruzamento aqui. E nesse cruzamento, pessoal, é equivalente a achar a raiz, né? Vai ter a mesma coordenada x, tá certo? Então, essa é a ideia básica do método do ponto fixo. Mas como é que a gente define essa função de iteração? Eu vou reorganizar a equação f de x igual a zero, tal que x esteja no lado esquerdo da equação usando manipulação algébrica ou simplesmente somando x aos dois lados da equação. Vejamos um exemplo para a equação x² mais x menos 6 igual a zero. Quais seriam as possíveis funções de iteração para esse exemplo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse exemplo é o caso mais simples, que é somar x aos dois lados da equação. Então, eu vou somar mais x aqui do lado direito e mais x do lado esquerdo. E a partir daí eu posso construir a minha função φ1 de x, vai ser justamente o lado que não tem o x, né? Então, vai ficar x² mais 2x menos 6. Uma outra maneira que eu posso escrever a função de iteração é, vou apagar aqui rapidamente,
é eu deixar o x, né, esse termo que está em x aqui do lado esquerdo, e passar os outros termos para o lado direito. Então, eu vou ter que a minha função de iteração vai ser igual ao 6 menos x ao quadrado. Outra função de iteração que eu posso construir ainda, né, vou apagar aqui também rapidamente, é eu passar esse termo aqui, ó, x menos 6 para o lado direito e depois extrair a raiz quadrada. Então, eu vou ter aqui que o φ3 de x vai ser igual a mais ou menos raiz de 6 menos x. Vou apagar aqui de novo. Vamos ainda escrever mais um exemplo de função de interação, φ4 de x. Outra manipulação que eu posso fazer é dividir todo mundo por x, né? E deixo o x que ficar isolado e passo o resto para o lado direito. Então, vai ficar 6 sobre x menos 1. Vou apagar aqui rapidamente. Ainda outra opção que eu posso fazer é colocar o x em evidência aqui em cima, né? Então, vai ficar x que multiplica x mais 1. Deixo o x aqui do lado esquerdo e passo todo mundo lá para o lado direito. Então, vai ficar 6 sobre x mais 1. E assim sucessivamente, pessoal. Vocês podem observar que existem infinitas possibilidades de função de interação para uma dada equação. Vejamos então como é a forma geral de uma função de interação. φ de x vai ser escrita da seguinte forma: φ de x vai ser igual a x mais a de x vezes f de x, com a condição de que em xi, ou seja, né, na raiz da equação f de x, que também é o ponto fixo de φ de x, o a de xi vai ter que ser diferente de zero. Com essa forma geral, eu consigo garantir aquela ideia básica do método do ponto fixo, que é substituir, achar a raiz da equação f de x pelo ponto fixo de φ de x, né? Então, como é que eu provo isso? Certo? Eu vou fazer aqui a prova em duas etapas. Primeiro, eu vou provar a ida, né? Que dado f de xi igual a zero, implica que o φ de xi vai ser igual ao xi. Então, para fazer isso, a gente define o xi, né, tal que ele seja a raiz da função f, ou seja, f de xi é igual a zero. Então, eu vou substituir aqui a função φ de x, né, dada aqui em cima. Onde tiver x, eu vou colocar o xi. Então, eu vou ter que φ de xi, né, vai ser igual ao xi mais o a de xi vezes o f de xi. Mas veja, foi dado que o f de xi ele é igual a zero, né? Então, esse termo aqui, ó, vai ser nulo. Logo, esse termo inteiro aqui também vai ser nulo. E aí eu tenho que o meu φ de xi vai ser igual ao xi, que era justamente o que eu queria provar. Vejamos a volta, né? A volta é o contrário, né? Dado que o φ de xi é igual ao xi, então o f de xi vai ser igual a zero, né? Então, como é que a gente prova isso? Vou substituir logo lá em cima, né, o x pelo xi. Então, φ de xi é igual ao xi mais o a de xi vezes o f de xi, tá certo? Isso tudo aqui tem que ser igual ao xi, né? Se isso aqui é verdade, a de xi vezes f de xi é igual a zero. Então, se isso aqui, né, se esse termo a de xi vezes f de xi é igual a zero, ou a de xi é igual a zero, ou f de xi é igual a zero. Sabemos por, né, definição aqui em cima, ó, a de xi ele é diferente de zero, obrigatoriamente. Ou seja, a única possibilidade que isso pode ser zero é se o f de xi for igual a zero, certo? Ou seja, provamos o que a gente queria, né? Que o f de xi é igual a zero. Vamos continuar. Como é que funciona agora o método do ponto fixo, né? Como é que a gente utiliza a função de iteração para encontrar o ponto fixo? Então, a partir de uma aproximação inicial x0, eu vou calcular o valor de φ dessa aproximação, certo? Encontrei aqui o φ de x0. Vejo onde ela bate na reta y igual a x, ou seja, para eu descobrir qual vai ser a minha próxima abscissa, né? Esse vai ser meu novo x1, ok? Checo se já é raiz, se não for, calculo o φ desse valor, certo? O φ de x1, vejo onde vai bater na reta y igual a x para poder descobrir quem vai ser o meu próximo x2, certo? E aí calculo o φ desse número, φ de x2, vejo onde vai bater na reta e aí eu vou gerando as minhas aproximações, né? Vocês vejam que nesse caso aqui ele está sempre se aproximando da raiz que sim. Outra forma de ele se aproximar é da seguinte maneira: começo as minhas iterações normalmente na aproximação inicial x0, calculo o valor de φ de x,
vejo onde vai bater na reta y igual a x para descobrir minha próxima aproximação, né, que é o x1. Calculo o valor de φ desse número, né, vejo onde vai bater na reta para descobrir a próxima aproximação, que é o x2. Calculo o φ desse número e assim sucessivamente. Então, vocês vejam que as raízes são geradas nessa forma de espiral aqui, sempre se aproximando, né? Então, vocês notem que ele tem esse comportamento aqui na geração da sequência de aproximações, semelhante ao método da abscissão, né? Que ele pode gerar de um lado e do outro, né? Então, vocês vejam que o x0 estava do lado direito da raiz, o x1 já estava do lado esquerdo, o x2 já estava aqui do lado direito, certo? Então, é nesse comportamento aqui de espiral. Mas nem sempre, pessoal, a sequência vai convergir para a raiz. Vejam esse outro caso aqui. Eu começo com a minha aproximação x0, que já está relativamente próxima aqui da raiz, né? Vejo o valor, calculo o valor de φ desse número, do x0. Vejo onde ele vai bater na reta y igual a x para poder calcular a minha próxima aproximação, que é o x1. Calculo o valor de φ desse número para ver onde é que ele vai bater na reta, para poder descobrir qual é a minha próxima aproximação. E vocês vejam que as aproximações vão sempre se distanciando, ou seja, esse método aqui não está convergindo para essa função de interação φ de x aqui, certo? Outro exemplo. Aqui da mesma forma, começo com o meu x0, né, próximo da raiz já, ou seja, ele deveria, né, convergir. Calculo φ de x0, né, descubro onde ele vai bater na reta para calcular minha próxima aproximação. Calculo o valor do φ, né, do x1, para ver onde é que ele vai bater na reta, né? E aí vai ser a minha próxima aproximação. E aí vocês já podem perceber que esse método ele está divergindo, né? Nesse mesmo formato de espiral também, mas as minhas aproximações estão cada vez mais se distanciando da raiz xi, ok? Então, quais são as nossas observações até aqui? Nós vimos que, para uma dada equação f de x igual a zero, existe mais de uma função de interação que satisfaz essa condição. Se x for raiz da equação, então x também é ponto fixo, né, da função φ. E aí a gente viu que não é qualquer escolha de φ que vai garantir que o método vai convergir. Então, como podemos escolher melhor essa função de interação? Eu vou mostrar aqui mais dois exemplos numéricos antes de a gente entender completamente por que isso acontece, né? Suponho que eu tenho essa mesma equação que eu coloquei no começo do vídeo, de x² mais x menos 6 igual a zero, onde a gente, né, enumerou diversas funções de iteração. Para essa equação, as raízes, né, é o menos 3 e o 2, que estão aí, né, indicadas por xi1 e xi2. Seja a função de iteração aqui que eu estou chamando de φ1, que lá no nosso, quando eu fiz na mão, né, era o φ2, tá certo? Mas aqui eu coloquei o φ1. φ1 de x é igual a 6 menos x ao quadrado. E o x0, né, vai começar do 1,5, ou seja, eu gostaria de achar essa raiz aqui, né? Eu começo aqui no 1,5, que já está bem perto do 2, eu gostaria de achar essa raiz aqui. E eu vou usar a minha função de iteração, esse φ1 aí. Então vamos lá, eu começo com x0, né, que é 1,5, já está marcado aqui no gráfico. E aí eu vou calcular o φ de x0, né? O φ de 1,5. Então, substituo o 1,5 nessa equação aqui. Aí eu tenho que o meu, né, φ de x0 vai dar 3,75, né? Que é esse x1 aqui que foi calculado. Ó. Vou pegar o valor de x1, substituir de novo na função φ aqui e descobrir o valor de x2. Fazendo isso, eu descobri que o meu x2 é o menos 8,0625, ou seja, eu estou divergindo, né? Eu estou me distanciando da raiz. Se eu calcular o x3 a partir do x2, eu vejo aqui que o número dá menos 59, que nem aparece aqui no meu gráfico, certo? Ou seja, a sequência aqui, xk, né, de aproximações, não vai convergir para a raiz xi2, que é o 2. Vejamos aqui outro exemplo, né, usando a mesma equação, x² mais x menos 6 igual a zero, né, as mesmas raízes, só que agora eu quero usar outra função de interação, que é a φ2, pegando só a parte positiva daquele raiz de 6 menos x, e eu vou partir da mesma aproximação inicial, que é 1,5, certo? Então eu vou calcular aqui o meu x1 como sendo o φ2 de x0, né, vou substituir 1,5 aqui nessa equação. Então, eu tenho que meu x1 vai ser o φ de x0, né? Que vai dar igual a 2,12132. Vou pegar esse valor de x1, jogar na função φ de novo para calcular o x2.
Aí eu já tenho que ele está se aproximando lá do 2, né? Ó, agora deu 1,96944. Vou pegar esse valor de novo, substituir na equação φ, vou calcular o x3, e aí ele ainda deu mais perto ainda do 2,07623, e aí eu posso continuar até atingir a minha tolerância, né? Que nesse caso aqui desse exemplo, para simplificar eu não mostrei, mas você vai parar um método usando uma tolerância. Bom, então aqui a gente pode ver que a sequência de aproximações vai convergir para xi2 igual a 2. Então, quando é que vai convergir ou não vai convergir, né? A resposta para isso está no teorema do método do ponto fixo. Seja que se uma raiz da equação f de x igual a zero, né, ela está isolada no intervalo i, centrado em xi. Seja φ de x uma função de iteração para a equação f de x igual a zero. Se essa função, né, de iteração atende às seguintes condições: primeiro, φ de x, né, e a derivada de φ são contínuas nesse intervalo. Segunda condição, se o módulo da derivada de φ, né, for menor do que uma dada constante m, que é menor do que 1, para todo x nesse intervalo. E se a aproximação inicial estiver dentro deste intervalo, então a sequência gerada, né, de aproximações por essa função de interação vai convergir para a raiz. Vejamos naqueles mesmos dois exemplos como é que esse teorema ele é verificado. Então vamos ver aquele primeiro exemplo que não convergia. Tá, a equação está ali a raiz, seja a função de iteração, né, 6 menos x ao quadrado. Eu vou calcular logo a derivada dessa função, que vai dar aqui o menos 2x, né? Então, a primeira condição é checar se o φ e o φ', né, são contínuos no intervalo, né? Nesse caso aqui são, né? Então, aqui, ó, 6 menos x ao quadrado é contínua, né, para todos os x pertencentes aos reais, e menos 2x também é contínuo para todo x pertencente aos reais. Vamos checar a segunda condição, se o módulo da derivada é menor do que 1, dentro de um intervalo centrado na raiz. Por enquanto, eu vou calcular o intervalo onde o módulo da derivada é menor do que 1 e depois eu comparo para saber se a raiz está dentro deste intervalo, certo? Então, calculando aqui, módulo, né, da derivada de φ é menor do que 1, então, que é a derivada, né? Esse menos 2x aqui. Então, ficou 2x é menor do que 1, se somente se o x estiver entre menos 1/2 e 1/2, ou seja, eu não consigo construir um intervalo centrado na raiz onde o módulo da derivada de φ seja menor do que 1, porque ela só vai ser menor do que 1 nesse intervalo aqui que está bem restrito. Ou seja, por causa da condição 2, essa função de iteração não converge, certo? Não foi satisfeita. Que é o que a gente viu no exemplo, né? Aqui desenhando graficamente, ele diverge. Vejamos o outro exemplo que no caso convergiu. Da mesma forma, tá aqui os dados da função de iteração, já calculei aqui a derivada da função φ2, né? Que deu menos 1 sobre 2 vezes raiz de 6 menos x. Primeira condição, eu vou checar. Essas duas funções, φ2 e φ' são contínuas no intervalo? Então, φ2 vai ser contínua só para x menor ou igual a 6, porque se x, né, passar de 6, vai dar raiz de um número negativo e não vai pertencer aos reais. Então, ela é contínua, né, até o x igual a 6, né? Então, para todos os valores de x pertencentes aos reais, tal que x seja menor ou igual a 6, essa função vai ser contínua. E aqui no φ2', né, na derivada, é um pouco mais restrita, porque nesse caso aqui o x não pode ser igual a 6, né? Porque senão vai ficar zero no denominador e há uma descontinuidade aqui. Então, para derivada de φ, ela só vai ser contínua no intervalo, né, para qualquer x pertencente aos reais, mas o x tem que ser menor do que 6. Ou seja, para satisfazer essas duas aqui ao mesmo tempo, ela tem que ser menor do que 6. Até agora tudo bem, né? Que as raízes estão dentro desse intervalo. Vejamos a segunda condição. Na segunda condição, é o módulo da derivada, né, de φ tem que ser menor do que 1 dentro do intervalo centrado na raiz. Então, vamos ver qual é o intervalo onde o módulo da derivada é menor do que 1. Eu não vou mostrar aqui os cálculos como eu cheguei a essa resposta, pessoal, porque não é o foco da explicação, né, do método. É importante que vocês entendam que resolvendo essa inequação aqui, eu tenho que o meu x que satisfaz, né, vai ser menor do que o 5,75. Nesse caso aqui, eu consigo, né, a partir desse intervalo aqui, eu consigo criar um outro intervalo centrado na raiz, né? Nas duas, eu poderia achar as duas com essa função de interação.
Mas nesse caso aqui, eu consigo gerar, né, um intervalo centrado na raiz no 2. E a minha aproximação inicial nesse caso, né, que era o x0 igual a 1,5, também está dentro desse intervalo. E com isso, satisfaz todos os requisitos para essa função de interação convergir, tá certo? Então, como eu falei, né, no exemplo, você pode utilizar um epsilon, um critério de parada, mas como é que você utiliza esse epsilon? Bem, você vai interromper o seu método, né? Ou seja, escolhendo xk como raiz aproximada, né? De si. Primeiro, você vai comparar as duas aproximações, né, mais recentes que você gerou, né? Vai calcular aí o módulo, né, dessa diferença e comparar com o epsilon. Ou você pode olhar para o módulo da função, né? Se o módulo da função naquela aproximação der menor que o epsilon, você também para. O único cuidado com a primeira opção, pessoal, é que nem sempre uma diferença pequena das aproximações mais recentes vai implicar que elas estão próximas da raiz, né? Nesse exemplo aqui que eu estou mostrando graficamente, se você observar, xk e xk-1 estão bem próximas uma da outra, né? Mas elas estão bem distantes da raiz xi. Ou seja, dependendo do valor de epsilon que eu utilize aqui, se for um pouco maior do que essa distância aqui desse intervalo, o que vai acontecer? Ele vai interromper o método, vai dizer que o xk é raiz, mas xk não está perto bastante do xi. Então, é melhor, mais confiável utilizar, tá certo, o módulo da função. Bem, um conceito que a gente ainda precisa abordar, pessoal, é ordem de convergência, tá certo? O que é isso? A ordem de convergência vai ser uma maneira de a gente poder comparar quão mais veloz um método é em relação ao outro, tá certo? Você mede isso através da ordem de convergência. Então, colocando algumas definições aqui. A ordem de convergência de um método iterativo vai informar a rapidez de convergência do processo. Então, como é que eu meço? Então, dada, né, uma sequência de aproximações xk, né, que você vai gerando no seu método, que ele vai convergindo para o número xi, né, que é a raiz da equação, tá certo? E seja ek, que é o erro, tá certo? Vai ser a diferença do valor da aproximação xk para xi numa dada interação k. Certo? Então, para cada aproximação que você gera, você calcula esse erro que essa aproximação tem com relação à raiz. Como é que eu defino a ordem de convergência? Se existir um número p maior ou igual a 1, tá certo? E uma constante c maior que 0, tais que, no limite de quando k tende ao infinito, né? Se eu calcular a razão do erro da aproximação atual com o erro da aproximação anterior, tá certo? É elevado a esse número p, né? E isso for me dando uma constante c positiva, que significa que p vai ser chamado de ordem de convergência dessa sequência xk, tá certo? E c vai ser a constante assintótica do erro, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos para deixar isso mais claro. Por exemplo, se p for igual a 1, eu tenho uma convergência linear. Então, nesse caso aqui, essa razão, quando k tende para o infinito, vai ser sempre uma constante aqui entre 0 e 1, quando eu comparo o erro da aproximação atual com o erro da aproximação anterior. Um exemplo bem clássico dessa convergência linear, pessoal, é o método da abscissão. O que a gente faz lá no método da abscissão? Eu sempre vou dividindo o intervalo que contém a raiz por 2, né? Ou seja, nessa equação aqui, né, o tamanho do intervalo atual vai ser sempre a metade do intervalo anterior, né? Ou seja, o meu C aqui vai ser 1/2. O método da abscissão tem uma convergência linear. E o que você pode observar, né, que na fórmula original, ele vai ter aqui elevado a esse P aqui, né? Quanto maior for esse P, pessoal, maior vai ser a convergência, tá certo? Mais rápido ele vai convergir para a raiz. Então, qual vai ser a ordem de convergência do método do ponto fixo? O método do ponto fixo, em geral, ele vai ter a convergência linear, tá certo? Eu posso escrever meu erro da iteração atual vai ser uma constante que multiplica o erro da iteração anterior, onde essa constante vai ser a derivada da função φ no xi, tá certo? No ponto fixo. Então, para grandes valores de k, o erro em qualquer iteração vai ser proporcional ao erro da iteração anterior por um fator de φ', né, que é a derivada da função φ no xi. Bem, o que a gente pode dizer? Que a convergência ela vai ser mais rápida quanto menor for essa constante aqui, tá
certo? É justamente daí de onde nasce o método de Newton, tá certo? No método de Newton é como se fosse um método do ponto fixo, onde ele faz essa derivada aqui, ó, de φ no xi ser igual a zero. Então ele constrói uma função de interação onde essa condição aqui, né, do módulo da derivada na raiz vai ser igual a zero, tá certo? Então, mais para frente, eu vou mostrar para vocês quais são as ordens de convergência dos outros métodos que a gente foi estudando, né? Que aí vocês vão ter uma ideia clara de como os métodos convergem. Vocês já podem ter uma ideia, né, de que o método da posição falsa é um pouco melhor do que o método da abscissão. Então, provavelmente ele vai ter uma convergência um pouco melhor do que linear. Nesse método, pessoal, do ponto fixo, a gente não vai ver implementação porque, do ponto de vista prático, ele não é muito útil, né? Vocês viram que eles têm várias condições. Como é que eu vou definir essa função de interação? Como é que eu vou saber se a função de interação converge? Não tem como a gente ficar construindo um programa que vai ficar checando todas essas condições do teorema de convergência para ver se a função de interação vai convergir. Então, do ponto de vista prático, o método do ponto fixo ele não tem muita utilidade. A utilidade dele maior é justamente para a gente entender como é que funciona o método de Newton, né, de onde ele surgiu, e das condições de convergência do método de Newton. Porque como ele é um método do ponto fixo, ele vai ter que seguir todos aqueles critérios lá do teorema de convergência para poder convergir. E a gente vai ver isso melhor no próximo vídeo sobre o método de Newton, ok? Então, para finalizar, vamos ver aqui um resumo de tudo que a gente aprendeu hoje. Nós aprendemos a encontrar uma função de interação para uma dada equação, fazendo aquelas manipulações algébricas, né? Utilizando os critérios do teorema de convergência, a gente analisou se uma função de interação vai convergir ou não. E aplicamos o método do ponto fixo para a solução de raízes de equações não lineares, né? E nós também vimos o que significa ordem de convergência para um método iterativo. Então era isso, pessoal. Obrigada e a gente se vê no próximo vídeo.